Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos esta mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura em Mateus capítulo 7. Queremos hoje falar acerca do caminho estreito da verdade e os poucos que nele trafegam. Este é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os santos nessa manhã. Bastante atenção, porque a luta é muito grande, a luta pelo seu coração, a luta pelo domínio da sua mente é muito grande. Devemos levar em conta que sempre que nós estamos expostos à palavra de Deus, a luta espiritual ocorre, e ela ocorre de maneira muito sutil, de modo que nós muitas vezes não percebemos. Porque o momento da ministração da palavra, é o momento em que o nosso coração está exposto a profundas transformações e mudanças. Levando em conta que é a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Então é preciso que cada um de nós estejamos atentos, dizendo: Senhor, fala comigo, e que a tua palavra produza um efeito no meu coração. O tema da mensagem desta manhã é o caminho estreito da verdade e os poucos que nele trafegam. Mateus capítulo 7, eu quero começar lendo aqui os versículos 13 e o 14. Acompanhe na sua Bíblia aí. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu quero convidar a igreja a repetir. Se você estiver em casa assistindo, estiver com a mesma disposição, repita também daí. Abra seus lábios e diga comigo essas palavras, em razão da sua importância. Diga assim: entrai pela porta estreita. São palavras de Jesus, viu, amados? Entrai pela porta estreita. Diga assim comigo: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Diga para o seu irmão do seu lado: e são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram pela porta larga. Agora, diga assim comigo, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Diga para o seu irmão: apertado é o caminho. Diga assim: estreita é a porta que conduz para a vida. E aí vem a sentença: e são poucos os que entram por ela. Por isso que o tema que eu escolhi é o caminho estreito da verdade e os poucos que nele trafegam. Falar sobre a verdade de Deus é algo muito grande e ao mesmo tempo algo muito complicado. Até porque o próprio Jesus declara aqui no seu discurso, no Sermão da Montanha, que são poucos os que acertam a porta estreita, são poucos os que caminham no caminho estreito, porque a verdade é uma porta estreita, a verdade é um caminho estreito. Observe os irmãos, pensem comigo o contexto dessas palavras de Jesus. Jesus é o verbo de Deus, é o Filho de Deus que se encarnou, entrou no mundo. E quando ele veio ao mundo, ele não veio senão na terra dos judeus. Isso é extremamente importante ressaltar,
Haja vista que os judeus, ou que sejam os hebreus, os israelitas, eram os descendentes legítimos, segundo a carne, de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, nós tínhamos ali o povo eleito de Deus, o povo de uma linhagem eleita de Deus. Em termos práticos, irmãos, poderiam pensar como nós falamos hoje em dia, a igreja de Jesus Cristo. Naquele tempo, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Olha, há de se presumir que se eles são o povo de Deus, então a verdade está com eles. Ou não? Há de se presumir. Porque se é o povo eleito de Deus, se eles são provenientes de Abraão, o eleito, de Isaque, o eleito, de Jacó, o eleito, porque é uma linhagem, porque não basta proceder de Abraão, porque Abraão teve 2 filhos, um se chamava Isaque, o outro Ismael. Então era necessário que se fosse filho de Abraão e Isaque, não de Abraão e Ismael. Então a linhagem é contundente. Abraão, Isaque, e não bastasse que fosse filho de Isaque, tinha que ser filho também de Jacó. Haja vista que Isaque também teve um outro filho chamado Esaú. Então seria Abraão, Isaque e Jacó. O povo eleito, uma raça eleita, um povo santificado, um povo que possuía um templo, que o próprio Deus havia dado a estrutura do templo e mesmo o mapa do templo, a planta do templo. Um povo que era acobertado diariamente pela casta sacerdotal, os líderes separados e ungidos de Deus, que tinham os sumos sacerdotes, que tinham os anciãos, que tinham os líderes, que tinham os representantes das seitas, no caso dos fariseus, os escribas, enfim, um povo que aguardava o Messias. E eles tinham um orgulho muito grande no coração, haja vista que eles se diziam: nós somos o povo de Deus, o povo eleito. Todas as demais nações, coitadas, são todas do diabo, são pagãs, adoram deuses, ídolos e tudo mais. Agora aquele povo de Deus ali recebe a presença do Logos encarnado. E agora o Logos encarnado começa a lhes falar, e o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eles nos mostram o sermão da montanha. Conforme Mateus, este foi o primeiro sermão de Cristo, sermão público. Jesus começa a falar àquele povo, ao povo de Deus, algumas palavras um tanto estranhas. Estranhas para eles, estranha também para o mundo. Não sei quantos já tiveram a graça e o privilégio e a oportunidade de ler Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Uma mensagem que vai de encontro a toda a religiosidade, tanto dos judeus quanto dos cristãos do tempo presente. Uma mensagem que não tem compromisso algum com nenhum tipo de religião previamente estabelecida. Uma mensagem que não tem compromisso com os dogmas dos homens. Uma mensagem que não se prende, não se limita e não se restringe a uma cultura específica. Uma mensagem que não está presa no tempo e no espaço. Uma mensagem que não é da terra. Uma mensagem que, quando lida ou quando ouvida, logo ela desperta em nós, num primeiro momento, um certo desânimo, porque nós percebemos o quanto estamos distantes disso. Jesus vai declarando a natureza do reino dos céus. Ele vai declarando a natureza dos cidadãos do reino dos céus. Ou seja, como é o reino dos céus? Em segundo lugar, como são os cidadãos do reino dos céus? Como agem, como vivem os cidadãos do reino dos céus? E aquela palavra tão forte, quando chega então no final, o Senhor diz: entrai pela porta estreita. Ele está dizendo que esta mensagem do reino, esta verdade acerca do reino, é uma porta estreita. Quantos quiserem adentrar, viver a experiência do reino de Deus, deverão adentrar por esta porta. Deverão percorrer o caminho estreito, porque ele vai dizer que existe também uma porta larga, existe também um caminho largo, que não é o caminho do reino de Deus. Então o caminho largo é simplesmente qualquer caminho que se omita ou que prive as pessoas dessa mensagem do reino proposta por Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que para a religião não passa de um absurdo,
e de uma utopia. A melhor das religiões, que não ensina, que não prega, a mensagem do Sermão da Montanha é apenas um caminho largo. Infelizmente ocorre que nos ensinaram tudo errado. Nos ensinaram que o caminho largo seria as irmãs viverem como vivem as pessoas do mundo. Ou seja, ele diz assim, você não pode usar batom, porque, afinal, o caminho é estreito, né? Então você tem que abrir mão do seu batom, porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Aí foi ensinado que não podia cortar o cabelo, usar determinado tipo de roupa. Colocaram tudo aquilo como o caminho estreito e a porta estreita. E disseram que o caminho largo é você usar o que o mundo usa. As roupas ditas do mundo, a comida do mundo, a bebida do mundo, a música do mundo. Entretanto, o que deixaram de perceber, que quando se lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, o que nós vemos aqui é uma grande mensagem que revela o que há dentro do homem, revela a alma do homem, revela o mal dentro do homem, revela o egoísmo do homem, e que abrir mão, portanto, desse egoísmo, desse pecado que há dentro do homem, é isso que significa entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. Esse ministério, Ministério de Volta à Palavra, é um ministério que podemos dizer que ele caminha na verdade, em termos ministeriais. Ou seja, o ministério é um ministério que prima pela verdade, que se esforça para que cada vez mais nós tenhamos uma palavra pura do ponto de vista da verdade revelada de Jesus Cristo. Agora, ocorre que nem sempre nós caminhamos nessa verdade. Esse é o fato. Tratando-se da experiência individual de cada um de nós, e cada um pode falar de si mesmo, o fato é que a verdade anunciada é muito pura, muito verdadeira, muito límpida, muito transparente, né? Muito gloriosa, ao passo que a minha experiência individual, que a sua experiência individual, muitas vezes diverge daquilo que nós afirmamos crer, inclusive. Os irmãos conseguem perceber alguma dissonância, que seja ela eventual na experiência sua, em relação à verdade do reino? Vocês conseguem, não? Tem alguém aqui que porventura tem um viver de sorte a coincidir plenamente com a mensagem do reino? De sorte que você é a materialização dessas palavras de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ninguém aqui? Alguém em casa? Não sei. Você é, Nolinha? Ah, sonho. Pensei que você eu sou. Muito bem. Bem, mas o que importa é isso. Primeiramente, nós entendamos que existe uma certa dissonância, existem alguns ruídos, né? E saber isso e reconhecer isso é muito importante. Até porque a religião nos ensinou a esconder essas coisas. A você sempre confessar e dizer que você está tudo bem, que vai dar tudo certo, porque é desse jeito que tem que ser. Quando você reconhece, nada mais acontece do que ocorre muitas vezes nos evangelhos. O caso daquele cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É um reconhecimento. Aquela mulher do fluxo de sangue que foi atrás de Cristo em busca de tocar suas vestes, ela dizia, se tão somente eu tocar suas vestes, serei curada. Ou seja, esse reconhecimento da enfermidade é extremamente importante. Mas também não basta reconhecer a enfermidade. É preciso que nós também identifiquemos quais são os aspectos que nos procuram manter aprisionados numa vida dissonante ao Evangelho. Ou seja, é preciso que nós identifiquemos os porquês. O que ocorre de fato? O que a Escritura fala acerca desses problemas que nos cercam? Como nós podemos olhar de melhor maneira a nossa realidade humana, a nossa realidade espiritual? E eu propus aqui aos irmãos alguns pontos que eu quero conversar com os irmãos acerca disso. Eu quero tratar hoje, primeiramente, do mundo espiritual. Eu sei que existem muitas questões que são intrínsecas ao homem, que são próprias do homem e que o limita, né? Nessa busca, nesse viver a verdade. Eu sei que nós somos responsáveis
muitas vezes pela nossa negligência. Entretanto, existe também uma ação do mundo espiritual sobre nós. E nós devemos entender uma coisa e outra, sem desprezar nenhuma. Eu quero, portanto, hoje demonstrar alguns pontos para que nós possamos ter melhor clareza acerca do que ocorre conosco, do que ocorre no mundo espiritual. E tendo nós essa maior clareza, nós poderemos certamente decidir melhor a nossa vida. Ok? Vamos abrir primeiramente em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3. Quero pedir sua atenção, porque o que nós vamos dizer hoje é extremamente importante. Ouça com atenção, ouça com seu coração. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, do 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Nesse primeiro ponto, eu quero chamar a atenção dos santos para um fato espiritual. Veja que o apóstolo Paulo declara que nos últimos tempos, e portanto eu quero que os irmãos atentem para esse fator, nos últimos tempos, muitos haveriam de se apostatar da fé. Muitos haveriam de abandonar a fé. Interessante que essa expressão apostasia ou abandono da fé diz respeito àqueles que, estando caminhando numa certa direção, num dado momento eles param de caminhar e simplesmente começam a retroceder. Antes eles tinham um alvo, tinham um objetivo, tinham uma fé, acreditavam de tal modo, mas de repente eles abandonam aquela verdade substancial na pessoa de Cristo e começam a caminhar no sentido contrário. Entretanto, muitos acabam por interpretar esse apostatar-se. Até hoje em dia não se usa bem muito essa expressão, mas costumam dizer que o fulano se desviou. O fulano está desviado. E são duas coisas completamente diferentes, o desviar-se e o apostatar-se. Porque quando se diz que o fulano se desviou de quê? Da igreja, ou da sua comunidade, ou da sua instituição, da sua denominação. Aquela pessoa desistiu de ir para o culto, desistiu de fazer isso e aquilo, e resolveu beber cachaça, resolveu voltar a fumar, voltar a ir para o forró de novo, voltou à vida que outrora ele tinha e que quando ingressou na igreja, ele foi privado daquilo. Então as igrejas dizem, o fulano está desviado, porque deixou os costumes daquela congregação e já não mais frequenta aquela congregação. Entretanto, esse texto não se refere a esse tipo de prática, ainda que esse tipo de prática deva ser de algum modo combatida, ou pelo menos deve ser equilibrada. Mas o texto é claro que diz que essas pessoas que se apostataram, elas se apostataram por obedecerem. Ou seja, são pessoas que, na ânsia de prestar uma obediência, acabaram por serem enganados por espíritos mentirosos, por espíritos enganadores. Ou seja, é um apostatar-se que se dá, aparentemente, no caminho da verdade. É na busca da verdade que muitos se enganam. Irmãos, que coisa extraordinária. Uma pessoa às vezes sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa ávida por Cristo, ávida pelo Evangelho, de repente se vê enredada no engano. Porque de tanto buscar a verdade, faltou-lhe o critério da busca desta verdade, e ele acabou seduzido por espíritos mentirosos, com doutrinas mentirosas, acabou se deixando seduzir por esse mundo mágico das seitas, que levam as pessoas a uma vida de escravidão. Observe que o próprio texto diz que essas heresias seriam então ministradas ou seriam disseminadas pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
No tempo de Paulo, ele diz que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Olha, é pecado comer isso, é pecado comer aquilo outro, e vai fazendo uma seleção das coisas que Deus, na verdade, não exigiu, que Deus não pediu, que proibiriam o casamento. Lógico, Paulo está aqui dentro de um contexto específico, mas se ele estivesse hoje, por exemplo, no nosso meio, ele daria outros exemplos do que acontece nos nossos dias atuais, de maneira que é preciso que nós sejamos advertidos com respeito a isso. O fato é que espíritos de demônios, os irmãos acreditam que os demônios existem? E enquanto está todo mundo aí, ele dá um tropeção numa pedra, diz que foi o demônio que o empurrou. Aí a pessoa não paga a conta de energia, vai lá, recebe e corta a energia da pessoa. Ah, o diabo está furioso. Eu vou na igreja para descarregar os demônios, os encostos. Olha como que o maligno é perverso. Ele engana as pessoas, distraindo a atenção delas, para que elas deem valor ao demônio no sentido de vê-lo em qualquer coisa que não tem nada a ver, ao passo que a verdade de Deus, que é diariamente atacada por demônios que estão pregando nos púlpitos das igrejas, que estão vestidos de terno e gravata e roupa social, e estão dizendo em nome de Deus, enganando e seduzindo as pessoas, é neste ponto, porque ninguém espera que o demônio esteja usando um homem bem vestido. Cuidado, pessoal. Cuidado, viu? Verdade. Ninguém imagina que o diabo estaria a usar os demônios mentirosos, homens chamados de pastores, de bispos, de missionários, do que quer que seja. A questão da fé é uma coisa muito séria. Pastor, então, o que eu devo fazer diante de uma situação dessa? Porque eu poderia estar agora, neste momento, aqui neste ministério, sendo enganado por um homem. Mas observe o texto, que vai dizer assim no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Qual é a nossa saída? Conhecer a verdade. Porque se você conhecer a verdade do Evangelho, nenhum espírito mentiroso poderá te enganar, nenhum espírito poderá te seduzir. E o maligno, irmãos, muitas vezes não nos procura seduzir com grandes coisas, não. São coisas pequenas que ele procura colocar no nosso entendimento, coisas erradas, para que você perca todo o seu tempo. Você imagine só no tempo de Cristo, está lá Jesus com seus discípulos, né? E está lá, então, eles foram a uma ceia, um jantar, a uma reunião desse tipo, dessa natureza, quando então os fariseus, os escribas, os judeus estavam lá, aí eles começaram a lavar as mãos antes de comer o pão. Lavar as mãos. Mas não era lavar as mãos num gesto de higiene. Não, era um ritual que eles faziam. Porque eles acreditavam que o aspergir aquela água sagrada nas suas mãos, o aspergir a água sagrada nas suas mãos, purificava de alguma coisa. Os irmãos entendem isso ou não? Imagine você, alguém acreditar, alguém pensar que existe uma água sagrada e que esta água sagrada possa eventualmente te purificar de alguma coisa. Foi então quando Jesus instruiu os seus discípulos dizendo, olha, podem comer logo, porque essas águas não servem para nada. Estão lá os discípulos de Cristo comendo, não passaram pelo ritual do lavar as mãos, quando então os judeus falaram, não, isso está errado. Aí foram questionar a Cristo, por que os teus discípulos não se submetem às tradições dos anciãos? Esta água que está benzida, água do Rio Jordão, águas sagradas, águas separadas, águas abençoadas que purificam as mãos, que purificam os pratos, que purificam os objetos. Aí Jesus disse, olha, vocês estão redondamente enganados,
Porque essa água só pode de fato lavar o corpo, porque elas não podem lavar o coração. Ah, não? E não pode? E não tem esse poder? Mas e se porventura essas águas tiverem sido separadas? Se elas tiverem sido ungidas? Se elas tiverem sido abençoadas pelos homens de Deus, não teria ela um efeito? Deus disse, não. O problema do homem não é a encruzilhada, a macumba, o olho gordo. Todo o problema do homem encontra-se no seu coração. Entenda isso. Todos os nossos problemas nascem, procedem de dentro de nós. Está lá o indivíduo indo para algum lugar, passa numa encruzilhada, aí ele tem que fazer o sinal da cruz. Porque naquela encruzilhada deve ter demônios ali. Deve ser por isso que fazem quando entra numa igreja também, né? Deve ser pela mesma razão. Ou se não é, também não importa. O fato é que aquela pessoa pensa que porque ele passa num caminho que cruza com o outro, pode lhe trazer algum tipo de problema. Por isso que depois essa pessoa será escravizada por um pastor que vai dizer que tem o poder de tirar encosto das pessoas. O encosto é você mesmo. O mal procede do coração do homem. É do coração que procedem, é do coração que procedem. Jesus falou isso tantas vezes, inclusive chegando em casa, seus discípulos perguntaram, Senhor, explica-nos de novo essa questão que nós não entendemos. Olha a dificuldade, porque com palavras tão claras como essas de Jesus, por que eles não entenderam? Por que chegando em casa eles disseram, Senhor, o Senhor poderia repetir aquelas palavras, nos explicar novamente? Eu pergunto, mas as palavras não foram claras? Hã? E por que era preciso que novamente se dissesse e explicasse? Porque o problema não está no ensinamento verbal daquelas palavras, mas são as fortalezas da alma, da mente, as estruturas religiosas que de tanto tempo estarem ali dentro do homem, são agora difíceis de romper. Queridos, o quanto que nós precisamos de conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você estará livre desses ensinamentos de demônios, seja lá onde esses ensinamentos estiverem. Pastor, e o que é a verdade de fato? A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você tem que ler o Evangelho. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai contemplar a Jesus dizendo, falando, explicando. Eu confesso aos irmãos que a questão da verdade é algo tão complexo, que lendo os Evangelhos, inclusive este livro, A Dracma Perdida, que será lançado na conferência, aborda essa questão, ou passa por aí, lendo os Evangelhos, como que o próprio Jesus fala com tanta clareza. E lendo esses textos diversas vezes, deixamos de perceber a gravidade do que se dizia. Jesus diz assim, olha, eu estou aqui, mas logo virá o príncipe deste mundo. Logo virá o príncipe deste mundo. E ele vai me prender, ele vai me torturar. Logo virá sobre mim o poder das trevas, a hora das trevas. Outra vez ele disse, olha, o Pai me ama. E porque o Pai me ama, jamais o Pai iria querer me matar. Porque se o Pai me ama, ele não quer me matar. Agora, o diabo, olha como é claro, João capítulo 8. Aquele que é o pai da mentira, que vive mentindo desde o princípio, esse sim é homicida. E ele quer me matar. E vocês, falando dos judeus, que sois filhos do diabo, quereis agora satisfazer-lhes os desejos. Olha como é claro. Mas por que insistir tantos e tanto tempo, dizendo que quem matou a Jesus foi o seu próprio pai? Por que insistir numa mentira enganosa, que vem de muito tempo, desde a queda de Lúcifer, para manchar o caráter de Deus, para corromper a imagem de Deus? Não é sem razão que o próprio Jesus diz assim, olha, ao orardes, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. O teu nome seja santificado. Ou seja, porque o nome de Deus, desde a queda, tem sido profanado. O maligno, na multiplicação do seu comércio, tem falado muitas mentiras acerca do Pai, do caráter do Pai. É uma guerra de ideologias. É o maligno acusando a Deus o Pai de ser mau, de ser mentiroso, de ser tirano, de ser perverso. E o maligno, em contrapartida, ministrando, disseminando um tanto de mensagens mentirosas acerca do caráter do Pai, a fim de que a criação olhe para o Pai e o veja com os olhos do maligno. E corrompa, sim, a ideia acerca do que é Deus. Então nós percebemos com tanta clareza que mais do que nunca nós devemos olhar para a face de Cristo, olhar para o Evangelho, conhecer a verdade acerca da redenção, acerca da obra de Cristo, acerca da igreja, do significado de ser igreja, da importância de nós não somente sermos igreja, mas vivermos como tal, para que nunca sejamos nós seduzidos por qualquer mensagem que tenha origem em espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Para os irmãos terem ideia, voltando ao ponto lá do lavar as mãos, Jesus então explicou que aquilo que está dentro do homem não o pode contaminar. Jesus explicou dizendo, olha, enquanto os judeus, atenção para isso, eles negam a vontade de Deus, o mandamento de Deus, eles priorizam, eles pregam, eles ensinam mandamentos que são doutrinas de homens. Os irmãos conseguem ver o que ocorre, ou o que ocorria no tempo de Cristo? Aqueles que deveriam pregar a verdade de Deus, eles deixavam de lado o mandamento de Deus, ou seja, aquilo que Deus ordenava de fato, era negligenciado, era esquecido, ao passo que aquilo que Deus nunca mandou, uma mera tradição de homens, era por eles pregado e sustentado. Os irmãos conseguem ver alguma relação com os dias de hoje? Alguma relação com os dias atuais? Imagine que naquele tempo lá, os judeus tinham aquela água sagrada, talvez as águas que viessem do tanque de Siloé, porque as águas do tanque de Siloé vinham, por sua vez, por um aqueduto lá do rio Gion, que procedia do Éden. Então poderia ter todo um contexto histórico que linkasse aquela água a algum efeito miraculoso. Hoje não, eles vão lá na barragem, enchem os camburão d'água, leva para as igrejas evangélicas, para dizer que aquela água abençoada terá um efeito sobre a sua vida. E as pessoas não somente acreditam, mas elas compram aquela água. Elas compram aquela água, acreditando que aquela água pode trazer algum efeito. Jesus já dizia, é do coração. Quando você se deparar com qualquer obstáculo, problema na sua vida, lembre-se, é do coração. Não, mas não tem nada a ver com o meu coração, não, é minha sogra. Não, é porque é do coração que procede a inimizade, a contenda, a porfia, a inveja, a maledicência, tudo está dentro do coração. Precisamos então conhecer a verdade de Deus para que não sejamos jamais enganados por esses espíritos enganadores. Ok? Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 em diante, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. No primeiro nós temos lá um fenômeno que ocorreria nos últimos dias.
E a saída é o conhecimento da verdade. Agora que nós também continuamos na ideia desses últimos dias. Só que aqui o problema não diz respeito àqueles que não conhecem a verdade. Aqui está um detalhe, porque no primeiro texto havia aqueles que não conheciam a verdade, e porque não conheciam, eles eram seduzidos pelo engano. Agora, neste caso, nós temos aqui uma profecia que também aponta dizendo que nos últimos dias os homens, eles não desejariam pela verdade. Olha o que diz o versículo 2, ou melhor, o 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, primeiro, os homens não suportarão o espírito de degradação tão grande, e talvez nós ainda precisamos enxergar isso. É preciso que você humildemente diga: Senhor, eu abra os olhos espirituais do meu coração, para que eu possa ver os tempos em que nós vivemos. Porque se nós conseguirmos espiritualmente compreendermos os tempos em que nós estamos vivendo, poder perceber qual é o espírito que está agindo nos corações desses últimos tempos, muita coisa poderá mudar nas nossas vidas. A igreja de Laodiceia, esse tempo de Laodiceia, é um tempo em que há um espírito de mornidão, que vai trazendo um esfriamento ao coração dos cristãos, de modo que a palavra começa agora a se tornar uma palavra que irrita aos ouvidos. Os homens se recusarão, olha, a dar ouvidos à verdade, porque eles não suportarão a sã doutrina. A verdade é muito difícil de ser recebida. Por isso que os homens aborrecerão a verdade, se recusarão a ouvir a verdade, não irão querer abraçar a verdade. Só que para o alívio de suas consciências, eles procuram mestres que possam dizer aquilo que eles querem ouvir. Uma coisa é a verdade de Deus na sua palavra, outra coisa é aquilo que eu quero ouvir. Aí nós saímos procurando uma igreja ideal, procurando um pregador que diga aquilo que eu quero escutar, alguém que pregue alguma coisa que possa trazer conforto, sossego ao meu coração. Como diz o texto, mestres que falam segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, que diz aquilo que você de fato deseja receber, deseja ouvir e deseja ver concretizado na sua experiência. Então aqui já fala de uma disposição dos homens. Enquanto que no primeiro caso, há uma ignorância generalizada, por isso o engano. Agora, nesse caso, o engano se dá numa outra via. É a disposição do seu coração. Olha que o texto não diz que esses homens não conhecem a verdade, mas diz que eles não suportarão, que eles recusarão e que eles se entregarão às fábulas. Por quê? Por causa da cobiça dos seus corações. Um tempo, queridos, em que os homens, eles não mais perguntam acerca da vontade de Deus. Na verdade, eles instrumentalizam Deus e sua palavra para a conquista daquilo que eles desejam, ainda que seja sua salvação. Não pergunta qual é a vontade eterna de Deus. Imagine só, na oração do Pai Nosso, mais uma vez citando, Jesus ensina dizendo: olha, que a tua vontade aconteça aqui na terra como ocorre nos céus. Que a vontade de Deus. Há um outro texto de Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o Senhor desvendou-nos o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu pergunto, amados, para que serve efetivamente uma igreja? Do ponto de vista de uma igreja local, uma igreja prática. Para que serve uma igreja? Hoje em dia, nós vemos que as igrejas servem para vários interesses. Desde os interesses pessoais, de uma empresa que gera dinheiro, que gera muito dinheiro, não direi nem lucro, porque para você ter lucro, você tem que ter um capital, você tem que aplicar para que ele te gere algum resultado. E como igreja não tem produto, senão a fé das pessoas, então é uma máquina de fazer dinheiro.
porque nada eles doam, nada eles entregam, apenas recebem. Desde esse aspecto, que muitos usam como meio de enriquecimento, tanto quanto existem as igrejas para que as pessoas elas possam se sentir bem na fé da sua cabeça. Ela crê daquele modo, ela entende daquele modo, então ela participa de um grupo de pessoas que também entendem daquele modo, e agora elas têm a sensação de que elas estão na verdade. Que elas cumprindo aquelas coisas estão na verdade. E deixam de buscar nas Escrituras o conhecimento da verdade de Deus. A verdade de Deus é uma coisa objetiva. Não é uma coisa subjetiva, como muitos pensam. Não, pastor, mas porque cada igreja tem a sua doutrina, cada uma tem a sua visão, cada pessoa interpreta de um modo. Ora, cada um interpreta de um modo, mas como você pode interpretar de um modo se você ignorar o texto? Se você disser uma coisa contrária ao que diz o texto, ou se você nem sequer ler o texto, ignora o texto. Os irmãos têm ouvido muitas mensagens baseadas nas epístolas dos apóstolos, como quem procura discernir o que eles dizem, porque as epístolas, na verdade, traduzem o pensamento apostólico acerca da verdade. Nesse caso, aqui nós temos que tratar com o nosso coração pela pregação da palavra. A orientação de Paulo é: prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, essa insistência na pregação da palavra, pregar hoje, pregar amanhã, continuar pregando, falando, ensinando, corrigindo, é o que vai trazer o nosso coração de volta. É o que vai nos despertar para a verdade. É o que pode tratar com essa disposição de muitos. Na verdade, até a orientação de Paulo seria mais ou menos assim: olha, aproveite agora para pregar a palavra, porque chegará um dia em que você vai pregar e eles não vão ouvir. O texto diz exatamente isso. Prega, insista e continue, não pare, porque haverá um tempo em que você vai pregar e as pessoas não vão estar nem aí para você. Você vai falar e vai entrar no ouvido e sair no outro. E elas vão ignorar tuas palavras, não vão querer ouvir as tuas palavras. Recentemente, ouvi alguns comentários, pessoas falam assim: engraçado, uma palavra dessa tão maravilhosa, né? Que esse ministério aqui, de Volta à Palavra, prega, mas com tão poucas pessoas. Não que o número seja pequeno em si mesmo, mas uma mensagem como esta que nós temos recebido, não seria para atrair muitas pessoas. Só que as muitas pessoas estão aonde? Nos templos. E por que estão nos templos? E lá é bom de se estar. De duas uma, ou nós estamos extremamente errados, e talvez seja essa a razão, porque as pessoas não querem vir para cá, porque elas estão na verdade e nós no erro. Ou se for o contrário, então está se cumprindo exatamente isto que diz aqui. As pessoas se cercar-se-ão de mestres, como quem sente coceira nos ouvidos, querendo ouvir uma palavra que alivie a comichão nos seus ouvidos. Olha a gravidade da coisa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Há um outro aspecto importante. A igreja, portanto, ela visa não para arrecadar dinheiro. A igreja existe não para manter as pessoas dentro de um dogma, para satisfazer-lhe a consciência. A igreja existe para ser um meio em que as pessoas possam ter comunhão umas com as outras, recebendo a cada dia a palavra de Deus, para que ela guarde o nosso coração contra qualquer disposição que não seja receber a verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Veja que ele não disse não desfaleçamos. Isso é muito importante,
Porque ele não está ordenando que os irmãos não desfaleçam. Ele não está exortando, irmãos, devemos ficar firmes. É o contrário, ele está afirmando que eles, apóstolos, estavam firmes por esta razão. Ou seja, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, nós não desfalecemos, nós estamos sempre firmes. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós temos a ignorância dos que não conhecem a verdade, nós temos a disposição dos homens em não desejar pela verdade. Agora temos uma ação externa, diz que o diabo é aquele que cega o entendimento. Ou seja, nós temos que estar conscientes de que o nosso adversário, ele procura cegar o entendimento para que você não compreenda as coisas de Deus. Está relacionado ao que está em 2 Coríntios capítulo 10, ainda nesta epístola, um pouquinho à frente. Versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo esclarece essas questões dizendo, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja, ele diz, olha, que existem armas poderosas em Deus para... Aí ele passa a elencar algumas coisas que são geradas dentro de nós pelo maligno. As armas poderosas para destruir fortalezas, para desfazer sofismas e para anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nós temos aqui 3 aspectos importantes. Vamos enumerar dentro de uma ordem lógica. Primeiro, o sofisma. O que é o sofisma? É quando existe uma palavra, uma mensagem que vem misturada, a verdade misturada com o engano. Um exemplo prático. Quando nós falamos, ou melhor, quando a Escritura declara alto e bom som, atenção para esse detalhe, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele enche todas as coisas, e nem mesmo os céus, nem o céu dos céus pode contê-lo. Isso é uma verdade ou uma mentira? De que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas? É uma verdade ou uma mentira? É um fato de que o templo, ele teve um valor no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento, nós somos o templo vivo de Deus. Isso é uma verdade ou uma mentira? Só existe um único templo verdadeiro hoje. E esse templo é vivo, é orgânico, é o corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, que é o seu povo lavado e redimido pelo seu sangue e regenerado pelo Espírito de Deus. Verdade ou mentira? Agora, esta verdade, ela pode ser maculada com a mentira. Eu posso trazer essa verdade às pessoas dizendo, olha, uma vez que não há mais templos, uma vez que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, então nós não podemos, ninguém pode reunir-se coletivamente num templo como este. E aqui está a grande contradição desse sofisma. Porque a própria pessoa que disse que não há templos, acabou de chamar o galpão de templo. Dizendo às pessoas que não há mais templo, é a verdade. Disse, não devemos, portanto, nós congregarmos em... Não entendi nada. Ele nega, e agora ele afirma haver templos. Uma vez que a Bíblia, em nenhum momento, ela disse que nós não devemos nos reunir.
A igreja primitiva, claramente diz o livro de Atos, ela tanto se reunia, no caso da igreja de Jerusalém, tanto se reunia no pórtico de Salomão, um lugar público onde cabia todos os irmãos, como também se reuniam de casa em casa. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo claramente ensina dizendo: olha, não somente eu anunciei toda a verdade, como o fiz publicamente e também de casa em casa. O que ele quer dizer publicamente e também de casa em casa? Que ele esteve nas casas, quando ele esteve numa casa, um grupo pequeno de pessoas, ali não é um lugar público, é uma casa. Ao passo que publicamente é um lugar comum a todos. No caso, que seja uma praça. Ah, na praça pode? Não, na praça pode. Ah, então nós vamos deixar esse teto aqui para ficarmos numa praça só para provar que não há templos no Novo Testamento? O fato é que não há templos no Novo Testamento. Que o único templo é a igreja, o povo de Deus. E que isso aqui não é templo, isso aqui é galpão. Então tem inúmeras pessoas se apropriando de verdades bíblicas, mas maculando com engano para que as pessoas resistam o congregar. Aí você fica resistente. Aí você para de congregar com os irmãos, nunca mais congrega com os irmãos, e se acha agora que você agora está na verdade. Se torna aquela pessoa orgulhosa, que condena a todo mundo. Só você atingiu o ápice da verdade. Só você detém a verdade. Isso é um sofisma. Um sofisma é quando se prega uma verdade mesclada com engano. A verdade e a mentira misturados formam aquilo que a Escritura chama de sofisma. Então, primeiro detalhe, o maligno engana com sofismas. As pessoas vão assimilando meias verdades, que são meias mentiras, e vão acrescentando ali no seu entendimento. Com o passar do tempo, essas pseudo-verdades se tornam o quê? Fortalezas. Quando se torna uma fortaleza, gente, você pode falar, você pode explicar, você pode ler, você pode orar, você pode repreender, pode tacar óleo, que a pessoa sempre vai resistir à verdade. E engraçado, eu estava com uma pessoa, a semana retrasada, conversando. Essa pessoa é testemunha de Jeová. E eu conversando, nós não conversávamos nada da Escritura, não. Conversas triviais. E de repente ela me contou um caso, que eu fiquei assim chocado na hora. Falou assim: olha, a fulana de tal foi a São Paulo, lá em Betel. Sabe onde é Betel? Falei: não. Eu não sei, eu não sabia, não conheço, não sei. Não conhece Betel? Falei: não. Pois é, ela foi a Betel, São Paulo. Falei: mas o que tem lá em Betel? Fiquei interessada, eu quero ir também em Betel, saber. Ela foi lá ver, aí foi detalhando, foi ver lá o lugar onde se produzem as revistas Sentinela. Eu falei: mas e aí? Falou assim: não, ela viu tudo, viu as máquinas. Aí foi enfatizando as máquinas de corte. Foi explicando todo o funcionamento. Eu fiquei assim, vem cá, eu pensando comigo, onde é que está o maravilhoso disso? O que tem aqui nesse negócio que eu não estou entendendo? Sabe por quê? Porque essa pessoa, uma vez seduzida pelo engano, ela agora passa a admirar e a elogiar e passa a glorificar tudo que faz parte daquilo. Ali tudo é tão seduzível que nada foge do elogio das pessoas enganadas. Agora, a verdade de Deus, a verdade pura de Deus, ela é desdenhada. A gente ouve com desdém. A gente ouve cansado. A gente vai embora e não consegue ficar impressionado com a palavra, se esquece da palavra. A gente, quando vai ter uma reunião, não, hoje eu não vou não, porque não, um dia eu vou, um dia dá certo, hoje não dá certo, outro dia dá certo. Nós desprezamos a verdade. O problema é que a mentira, ela seduz.
É igual a mágica. Quem aqui gosta de mágica? Fala a verdade. Fala a verdade, pessoal. Não é? A pessoa pegar uma moeda, colocar aqui no acrílico. Está aqui, ó. E ela furar o acrílico, descer aqui para dentro de um copo. Já viram essa mágica? Você fica impressionado, rapaz. Você fica... Mas você sabe que é mentira. Ou você não sabe? Tem uma meia dúzia que fala assim, rapaz, esse cara deve ter pacto. Não é porque quem diz isso, tadinho, não assistiu o Mr. M ainda, né? E que você assistiu o Mr. M, ele vai iluminar o seu coração. Ele vai lançar luz no seu entendimento. Aí você vai deixar dessas besteiras. Mas mesmo sabendo do engano, o importante não é que é mentira. O importante é que eu não sei como o mágico fez. Se você souber, perde a graça. Então o importante é que você nunca saiba, para que você sempre se seduza, ainda que você saiba que é mentira. Agora, a verdade, ela dói. Porque ela vai de encontro aos enganos, a esses sofismas, e ela bate de encontro às fortalezas. Queridos, o quanto que nós precisamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, destrua as resistências que há na minha alma, resistência quanto à verdade de Deus. Os sofismas se tornam fortalezas, que por fim se torna uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando essa pessoa chega nesse ponto, um espírito altivo, que se levanta contra a verdade, essa pessoa agora passa a ser uma inimiga da verdade, passa a perseguir a verdade, e passa a trabalhar 24 horas sem ganhar nada, positivamente falando, porque está ganhando muita coisa negativamente, mas trabalha 24 horas para destruir. Eu mesmo tenho várias experiências. Nós já tivemos pessoas que passaram pelo nosso meio, e quando passaram falaram assim, olha, vocês estão redondamente enganados quanto ao que vocês pregam. Imagine só. Poxa, que coisa maravilhosa ouvir isso. Não é bom, não? Eu, particularmente, eu acho isso maravilhoso. Alguém fala assim, olha, o que vocês estão pregando está redondamente errado. Estão enganados. Falei, o que eu disse para a pessoa? Então você virá à frente e nos ensinar. Olha que coisa mais linda. Alguém que vai nos instruir na verdade. Ou vocês acham que eu não tenho coragem de trazer alguém para nos ensinar aqui? Quem me conhece? Eu tenho coragem de colocar aqui? Tenho. Só que você está na primeira cadeira, com a minha Bíblia aberta. E nós vamos receber toda a verdade. Agora, o que foi engano, não vai ficar. Mas nós vamos ouvir. Vamos pedir a prova pela Escritura. Quando eu falei para a pessoa, você vem então nos ensinar. Sabe o que ela falou? Vixe, isso aí vocês não dão conta nem de ouvir. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, mas você tem a oportunidade. Não vou falar não. E nós estamos errados. Você está certo, estou. E não vai falar? Não. Porque é muita coisa. Sim, mas o que especificamente? Não, é muita coisa. Olha aí, Léo, ó. Olha aí, Léo. A pessoa não ficou conosco, lógico, porque esse espírito não fica no nosso meio. Não fica. Foi embora. Desde então, gasta todos os dias para falar mal desse ministério. Todos os dias. Qualquer um de vocês chegar lá, ele vai dizer. Sai de outra palavra, aí começa, vai falando. Mas o que é exatamente? Ixi, é muita coisa. É a altivez que se levanta contra. Porque não basta estar enganado. Tem que agora batalhar para que a verdade não progrida no coração das pessoas. Quantos dessas pessoas, esses inimigos da verdade, puderem afastar da verdade, para eles melhor.
Se eles conseguirem afastar uma pessoa, está de bom tamanho. 2 pessoas, melhor ainda. 3 pessoas estão vitoriosas. Então é preciso que nós tomemos uma postura muito rigorosa, no sentido de você não somente crer na verdade, não somente acolher a verdade, mas também colocar a verdade à prova. É dever de cada um de nós. Eu, no lugar de vocês, procuraria o bispo Alexandre e falaria: pastor, senta aqui. Coisa estranha isso aqui que você está dizendo. Me ajude a compreender pela Escritura. Eu, no lugar de vocês, faria isso. Eu espremeria o pastor Alexandre até não ter para onde ele ir mais, para colocar à prova aquilo que nós pregamos, aquilo que vocês acreditam, para que você tenha plena consciência de fé, sem hipocrisia, tranquilidade, para caminhar na fé. E não ser seduzido pelos inimigos da verdade, que depois de se darem aos sofismas, de terem construídas nas suas mentes as fortalezas, tornaram-se altivos e agora vivem a resistir à verdade. Bem, de todo modo, eu quero concluir aqui com 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: quisera eu, seu apóstolo Paulo dizendo, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Não sei se os irmãos sabem disso, mas essa segunda carta de Coríntios aqui, Paulo a escreveu com o coração na mão. Isso porque a igreja de Corinto lhe deu muito problema. Se Paulo tinha problema com as demais igrejas, com a de Corinto, então, ele faltou infartar. Isso porque a igreja não somente o rejeitou como apóstolo, mas ainda acolhia os falsos apóstolos. Aí é complicado, porque a igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Foi ele que começou o trabalho, que ministrou a palavra, ganhou as pessoas para Cristo, que as batizou e que estava tudo ali, no trabalho dele. De repente a igreja cresce e agora é seduzida por falsos apóstolos que dominam a igreja, que tiram o dinheiro da igreja. E o apóstolo Paulo, coitado, ficou desprezado. E ele diz assim, aí ele começa a dizer: olha, suportai-me um pouco mais na minha loucura. Versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 4: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Esse texto, o versículo 4, é um versículo que tem alguns problemas aqui. O versículo, ele tem um problema imediato, porque ele começa com uma condicional, se, e aí você fica esperando o que ele quer dizer, né? Se vocês fazem isso, o que tem? Aí, por essa razão, ao chegar no finalzinho, quando diz, a esse de boa mente o tolerais, parece que ele está dizendo que se houver um falso evangelho, se houver um falso apóstolo, se houver um falso Cristo, se houver um falso Cristo, vocês devem tolerá-lo. E não é isso que o texto diz absolutamente. E a grande prova está no próprio verbo. Ele diz, a esse de boa mente o tolerais. Não é ordem. Ele está simplesmente fazendo uma declaração. Eu tolero, tu toleras. Ele tolera. Nós, vós, eles, vós, a esse de boa mente o... Ou seja, vocês estão tolerando essas pessoas. Ele está afirmando e não ordenando que se que acolha o falso evangelho ou o falso espírito. Dizendo, olha, vocês estão acolhendo essas pessoas. Por isso o texto deveria não ter essa condicional, como não tem em outras versões da Escritura. Sobretudo na linguagem de hoje, que diz, olha, quando aparece um falso Cristo, quando aparece um falso evangelho ou um falso espírito, vocês estão tolerando, ainda que seja de boa mente.
Ou seja, a igreja possuía uma simplicidade tal que era capaz, em nome da simplicidade, acolher o demônio, acolher o falso evangelho. É porque o amor de Cristo não nos permite. Nós temos que acolher a todos, até o demônio com seu falso evangelho. Então Paulo fala de uma simplicidade simplória ou simplista daquela igreja. Com isso eles estavam perdendo a simplicidade proveniente de Cristo, porque uma coisa é a simplicidade proveniente de Cristo, outra coisa é uma simplicidade tão simplória que você agora deixa de perceber que o engano sorrateiramente está invadindo a igreja. Ou seja, aqui nós vemos como que a igreja, ela é frágil. A igreja é frágil. Tanto é que no próprio texto, o Paulo aqui vai colocar a mulher comparada a Eva. Assim como a mulher, a Eva, ela foi enganada pela serpente, é possível que vocês também acabem sendo enganados pelo maligno e vocês então se afastem da verdade do evangelho. De sorte então que é preciso que para termos nós a simplicidade proveniente de Cristo, nós precisamos da prudência da serpente. Lembra quando Cristo fala que devemos ser simples como as e prudente como as? Então veja, pegando aquele texto lá do livro de Lucas, trazendo para o contexto, a igreja tem que, para ter a simplicidade de Cristo, tem que ter a prudência, a atenção, o conhecimento. E a igreja deve se impor de modo a não permitir, a jamais tolerar de boa mente o falso evangelho, o falso Cristo, o falso Espírito. Veja que os irmãos de Corinto, eles estavam tolerando isto, ainda que fizesse de boa mente, por bondade, mas essa coisa é carnal, tem que ser rejeitada. Então eu quero dizer à igreja que mais do que nunca, nós precisamos retomar este posicionamento, guardando nosso coração de todo engano e como igreja, nos guardando de toda sorte de mentira, de engano, para sermos um povo forte. No dia que nós pudermos ser ganhos pela palavra, a ponto de amarmos a verdade, com a mesma força como no tempo em que nós amávamos o engano. Quem lembra do tempo que nós amávamos o engano? Quem lembra quando você lembra que você estava no engano? Você não amava? Lembra que você quase perdeu o emprego? Porque você tinha que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na célula, no sábado, no domingo. Você era obrigado a ir. Evangelismo à tarde. Ensaio à tarde. O domingo, muitos perderam famílias por causa disso. Agora você está livre. Como andar agora em liberdade? Que tal nós amarmos a verdade? Agora, não escravos como outrora, mas enquanto pessoas livres, amarmos a verdade e nos entregarmos a essa verdade e fazemos um esforço para que essa verdade prevaleça na nossa vida e na vida dos outros. Quando isso ocorrer, nós seremos um povo mais forte. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte,
Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.